As declarações da escola, além de comunicarem a identidade da escola, elas geram uma profunda pactuação de qual é a estrutura, quais são as referências, quais são as bases éticas que a escola vai assentar todos os seus projetos. Em particular, esses 3 itens são as diretrizes norteadoras depois da construção do plano de ação e do monitoramento se o PPP está sendo implementado adequadamente ou não. Porque o tempo inteiro você vai voltar para ver se os seus valores estão, de fato, sendo respeitados nos projetos da escola, se a visão está sendo buscada e se a missão está sendo executada. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Vou começar aqui com um exercício que eu gosto muito. Esses desenhos que vocês estão vendo hoje, gente, são os desenhos de um artista chamado Eduardo Alves. Ele é um artista e um educador formado em geografia também. E ele faz um trabalho de facilitação gráfica em sala de aula. Ele educa pelo desenho. Então, é maravilhoso. Foi meu aluno, desculpa aí, foi meu aluno, por isso que... né? A gente tem muito orgulho dos ex-alunos. Se vocês quiserem seguir ele no Instagram, ele vive postando as lousas dele, da sala de aula dele, porque ele acredita na educação pela facilitação visual. E aí eu pedi para ele fazer esse desenho para mim, para a gente falar um pouquinho sobre propósito. Nós vamos começar falando de propósito. Vamos lá. Lá no século XVI, um cálice, ele foi especialmente criado para isso que vocês estão vendo. É um utensílio doméstico que foi criado para quê? Para depositar um líquido, para que esse líquido fosse sorvido por uma determinada pessoa. Portanto, o propósito desse cálice está fundamentalmente ligado à sua forma. Se ele não tivesse a cavidade e se ele não fosse impermeável, ele não serviria ao seu propósito, concordam? Se esse cálice fosse furado, ele serviria como cálice? Não. Portanto, o propósito dele, que é servir de utensílio, está intimamente ligado, no caso do cálice, à sua forma e à sua integridade física. Guardem isso com vocês para a gente pensar sobre propósito. Só que aí o tempo passou. Esse cálice foi perdido e lá no século XXI ele foi encontrado por um arqueólogo. E como ele era muito precioso, tinha pedras preciosas, ele foi parar onde? No museu. Ele foi parar no museu. No museu, ele tem o mesmo propósito? Reflita comigo. No museu, ele é um utensílio de uso doméstico? Não. O propósito mudou totalmente. Esse cálice agora, ele é um objeto de fruição e contemplação. Ele é um bem cultural. Lá ele era um utensílio doméstico. Aqui ele é um bem cultural. A gente podia usar isso com um monte de coisa. Vocês não veem, quando vai no museu, vê ferro de passar roupa antigo, não vê? Enxada antiga. Isso que a gente chama de ressignificação de propósito. Quando algo nasceu para uma determinada coisa e é ressignificado em seu propósito para fazer outra coisa. Neste caso aqui, se o cálice for furado, rachado, o propósito inviabiliza o novo propósito dele? Diga para mim. Inviabiliza ele estar no museu se ele for furado? Não. Porque o propósito não é mais suportar o líquido, o vinho. O propósito é a contemplação. O que vai inviabilizar o novo propósito dele é se ele estiver sujo, feio, né? Então ele vai ter que ser cuidado. Mas se ele tiver com furo, não vai inviabilizar o novo propósito. Então, esse é o primeiro exemplo. A gente vai trabalhar com bastante exemplo hoje, com bastante prática. Nem sempre o propósito é fixo. Ele pode se alterar e pode ser ressignificado pro bem e pro mal, viu? Às vezes nós podemos desviar o propósito de uma pessoa ou de uma instituição por
desconhecer de fato quais são os objetivos, o que se pretende alcançar. E também podemos ressignificar um propósito para o bom, para o bem, melhorar aquilo para que ele foi criado. Vamos dar um outro exemplo? Esse exemplo vocês viram lá no e-book, esse segundo exemplo, tá? Imagina o seguinte, vocês conhecem isso? Isso é uma bolota de carvalho. Primeira vez que eu falei bolota, a Alicia falou assim, eu conheço por semente. Então, mas a semente está dentro da bolota, né? Então, aí é o conjunto, a bolota guarda a semente de carvalho. Mas esse exemplo vale para qualquer semente que vocês quiserem, tá? Vocês podem usar com seus professores, com seus alunos, qualquer semente está valendo, tá? Mas vamos trabalhar aqui com a semente, com a bolota de carvalho. Quando a bolota de carvalho nasce, o propósito dela é ser carvalho. O carvalho vive dentro dela. Mas já é carvalho? Já é carvalho? Não. Ela é carvalho em potencial. O que a gente fala quando é em potencial? Ainda não foi potencializado. Ainda não foi realizado. Por isso, essa palavra feia, que é o sendo, é feia essa palavra, mas é exatamente isso. A bolota só realiza o seu carvalho. A bolota nasceu para ser carvalho, mas só se torna carvalho sendo no processo de se transformar em carvalho. Nós vamos chegar na escola, nós vamos transferir isso para a escola. A escola nasceu para ser algo, mas só se torna esse algo no sendo, na ação. Então, vamos lá. Esse é o carvalho. A bolota foi plantada, nasceu o carvalho e deu outras bolotas, e aqui no cantinho, olha lá, o garotinho dentro da escola, fugindo da aula, pegando a bolota de carvalho. Como é que a bolota concretiza o seu propósito de ser carvalho? Ela se concretiza no fazer, ela se concretiza no como, ela se concretiza construindo a si mesmo, ela se concretiza na sua missão. A missão, gente, é o que concretiza o propósito. É a forma mais fácil, nesses anos todos de caminhada que eu tive como formadora e como docente, de explicar o que é uma missão. A missão de uma instituição é aquela que diz como a instituição vai realizar o seu propósito. E na escola é mais fácil definir o propósito, porque o propósito da escola está na lei. Lembra que a gente estudou os princípios norteadores? Os princípios e documentos norteadores? O propósito da escola está na lei. Mas nós temos muitas perspectivas sobre o propósito da escola, o que significa ser escola, não é? E muitas vezes, até porque isso é importante, a pluralidade de ideias tem que ser respeitada, todas as perspectivas do que é ser escola precisam ser respeitadas, desde que estejam respeitando os princípios norteadores, os princípios e documentos norteadores. Esse exemplo está lá no e-book de vocês. Então, vamos repetir. O propósito é o que eu nasci para fazer. A missão é o fazer. É como eu concretizo esse propósito. Olha só, cumprindo a missão. Está lá a bolota, eu jogo água na bolota, eu jogo adubo na bolota, a bolota dá os primeiros frutos e se concretiza em seu propósito como carvalho. O propósito está lá na frente, está vendo? O carvalho. A missão aqui é o quê? É esse caminho aqui, ó. É esse realizar. É a bolota sendo pouco a pouco carvalho, se transformando pouco a pouco em carvalho. Então, mais uma vez, a missão é a concretização do propósito. Então, muitas vezes, quando a gente vai construir a missão, mistura a missão com o propósito. O propósito ele é maior. O propósito ele fala da minha identidade, do que eu nasci para fazer. Quando a gente fala, por exemplo, tem muita gente, hoje está muito na moda coach, né? Os coaches trabalham com o propósito pessoal de cada um.
Mas se a gente discutir qual é o propósito do ser humano, o que o ser humano nasceu para viver, tem muitas respostas, né? Não tem uma resposta muito bem definida, tem? Sobre qual é o propósito do ser humano? Talvez algumas coisas como a dignidade, ser feliz, né? Ter os direitos humanos, nascer para ser feliz, mas tem muita discussão em torno disso. Mas nós realizamos o nosso propósito a partir do planejamento na nossa missão. Ninguém sai para uma missão sem planejar. Uma missão sem planejamento não é uma missão, é uma jornada sem rumo. Então, a missão é o processo de concretização desse propósito. Olha só, ela deve ser construída com base nos princípios e documentos norteadores da educação brasileira e da rede de ensino da qual a escola faz parte. Deve expressar como realizar a finalidade, o propósito da unidade escolar, sem um tempo determinado. A missão não tem tempo determinado para se realizar. Deve ser pactuada com a comunidade, porque assim gera-se corresponsabilidade. A missão não dá para sair da cabeça da dupla gestora. Ela precisa ser pensada coletivamente, porque olha só, ela é o que se traduz o como vai se realizar o propósito da escola. Daqui a pouco nós vamos discutir qual é o propósito da escola, que a gente discutiu nos princípios norteadores. Agora, qual é a missão da escola? Como eu realizo esse propósito da escola? E é aí que a gente vai para onde? Para realizar o propósito da escola, eu preciso ter uma bússola norteadora. E a nossa bússola, gente, são as nossas virtudes. Eu não gosto de usar muito a palavra virtude, porque dá muita gente confunde virtude com uma noção religiosa, mas não é. Virtude é um conceito filosófico, tá bom? As virtudes são aqueles valores que traduzem o ethos da escola. Eu usei a palavra ethos porque ela está na BNC do diretor. Cabe ao diretor direcionar como é que esse ethos da escola vai embasar todo o processo de transformação educacional. O que é o ethos da escola? É o modo de ser, os costumes, os hábitos, as referências culturais. Por isso, a gente começou no primeiro dia olhando para onde? Para a realidade do aluno, para o lado de fora. Se a escola não olha para o lado de fora, ela não sabe qual é o ethos do aluno. E não sabendo qual é o ethos do aluno, não sabe qual é o ethos da escola. Porque o ethos da escola é uma junção do modo de ser, dos costumes de todos os alunos e todos os profissionais que estão junto dele. Gente, me interrompa a qualquer momento, tá? Para a gente discutir, certo? Os valores, gente, eles traduzem crenças. Se os princípios são universais, então, por exemplo, eu não vou discutir gestão democrática. Gestão democrática é um princípio constitucional, certo? Não foi isso que a gente aprendeu? Que gestão democrática é um princípio constitucional? Do mesmo jeito que igualdade é um princípio constitucional. O que a gente discutiu na aula passada? Que igualdade é um princípio constitucional e que a equidade ela se enquadra como as políticas equitativas que vão diminuir as desigualdades educacionais no ponto de partida dos alunos para que todos tenham o quê? Igualdade de direitos, não é? O princípio é a igualdade. Se os princípios são universais, os direitos humanos são para todos aqueles que nasceram humanos. A Constituição Federal Brasileira, que são os nossos princípios básicos, são para todos os brasileiros e naturalizados brasileiros. Então, eles são universais. Os valores, eles falam da identidade da escola. Então, se os princípios são universais, os valores são identitários. Eles falam das crenças, das atitudes que definem a ética da escola e da rede na qual ela está inserida, tá? E quando eu construo esses valores,
Ah, então eu tenho liberdade, Lilian, para construir os valores junto com a minha comunidade? Com certeza. Os valores são construídos junto com a comunidade. Ah, mas então eu posso colocar assim, como valor, só aceitar na minha escola pessoas, só aceitar na minha escola pessoas de nível socioeconômico alto? Não, porque os valores não podem ferir o quê? Os princípios constitucionais, certo? Então, a sua identidade tem que ser respeitada, mas ela precisa respeitar os valores coletivos que estão pactuados na Constituição Federal. Então, repetindo, os princípios são universais, que a gente viu na aula passada. Tem documento norteador. E os valores, eles são identitários. Muitas vezes, na maioria das vezes, em praticamente todas as vezes, esses valores são inspirados nos princípios. Mas eles traduzem a identidade da escola. Por isso, é importante o diagnóstico e a escola conhecer a comunidade. Nenhuma escola tem precisa ter os mesmos valores que a outra, porque os valores respondem também a um determinado diagnóstico. Quais valores a escola quer desenvolver mais, ou melhor, ou mais profundamente num determinado período de tempo. Certo? Às vezes está precisando desenvolver mais colaboração, às vezes o foco tem que ser inovação. Então, depende muito do diagnóstico, aquilo que você levantou lá no seu diagnóstico com a comunidade. Ok, defini a missão. Já sei os valores que serão a bússola da minha jornada. Agora eu quero saber, agora tem prazo. A missão não tem prazo determinado, lembra? Mas agora tem. Agora eu preciso saber qual vai ser a minha visão, onde eu quero chegar com a escola no médio e longo prazo, tá? E aí cada escola define o seu. Pode ser pelo prazo de revisão do PPP, 4 anos. Ah, não, isso que a gente definiu como visão, que é o impacto na diminuição da desigualdade social lá na frente, só se concretiza depois de fechado um ciclo inteiro, né? O 9º ano. Então, é só para daqui 10 anos, não importa, mas precisa pôr um prazo. E o prazo tem que estar alinhado ao impacto que você deseja implementar. Então, ela indica onde se pretende chegar num determinado tempo. Então, quando a gente vê uma visão que não tem tempo, não tem prazo, eu fico me perguntando, se não tem prazo, quando vai realizar? Nunca. Porque não monitora. Então, se eu digo, olha, a Escola Monte Carlo pretende se tornar referência no aprendizado, na inovação, em tecnologias na educação, num prazo de 4 anos. Em 4 anos, nós vamos monitorar e vamos avaliar se está atingindo essa visão. Agora, se eu não colocar o prazo, eu posso chegar daqui 4 anos e fazer o quê? Ah, eu não pus prazo, pode ser, a Deus dará, quando eu bem entender.